Você está no casamento do Ayrton e da Cleo. Aqui está o Ayrton, sozinho. Qual dessas garotas é sua futura esposa? É esta! Veja o nome dela na pulseira, Cleo. 3 garotas estão brigando por uma boneca que pertence a uma delas, mas cada uma das 3 diz que é dela. Quem você acha que é a verdadeira dona do brinquedo? Deve ser esta. Veja, elas têm roupa combinando. É Halloween e algumas pessoas se vestiram de fantasmas, mas há um fantasma real entre elas. Quem você acha que é? Veja, esta pessoa não tem sombra. 3 amigos foram acampar. 2 deles são pessoas reais e um é um robô. Dê uma olhada na imagem e diga quem você acha que é o robô. Deve ser este cara. Dê uma olhada nas pegadas que cada um deixou. As marcas deles são, na verdade, de rodas, o que não é muito comum para um humano. A Amanda e a mãe dela estão participando de um game show. É a rodada final, e a tarefa da garota é descobrir qual dessas 2 mulheres é a mãe dela. Ambas estão usando máscaras, então a Amanda não pode ver seus rostos. Você pode ajudá-la? Preste atenção à cor do cabelo das mulheres. Amanda é ruiva. Essa mulher também tem cabelo ruivo, então aposto que é a mãe dela. De qualquer forma, a garota deve saber a cor do cabelo da mãe, então ela está segura aqui. A polícia local recebeu informações de que sua pequena cidade havia sido invadida. Os policiais começaram a investigar, pedindo carteiras de identidade das pessoas. Vou mostrar as identidades uma a uma e você deve decidir quem parece suspeito. Por exemplo, este. Qual é o seu veredito? Veja o ano de nascimento desse cara. Não, definitivamente não é uma identidade real. Aqui está outra. O que você pode dizer sobre esta garota? Veja o local de residência dela. É apenas o nome de algum lugar. Não há menção a um estado ou país. Não, essa pessoa é suspeita. A próxima pessoa é esta jovem. E aqui está a carteira de identidade dela. Você vê algo suspeito? Ela me parece bem. Eu a deixaria ir. Aqui está outro documento. O que acha? Desta vez, preste atenção na foto. Todas as fotos de documentos devem ter um fundo branco. Esta não é uma carteira de identificação emitida oficialmente. Então, eu diria que ele é suspeito. Aqui está o último desta série. O que me diz? Há alguma coisa com a qual devemos nos preocupar? Não, aqui está tudo bem. Deixe o cara ir. Uma mulher rica, Roberta, procurava uma pessoa para limpar sua casa toda semana. Ela entrevistou 3 candidatos e perguntou por que eles queriam emprego. A Amélia disse que precisava de dinheiro para viajar para outro estado durante o verão com seus amigos. O Carlos falou que sua mãe o obrigou a fazer algo no verão para que ele não jogasse videogame o dia todo. E a Daniela afirmou que estava totalmente falida e precisava de dinheiro para sobreviver. Quando eles saíram, a Roberta viu que seu colar de diamantes havia sumido. Ela adivinhou que um dos candidatos a havia roubado. Então, o chamou novamente. Dê uma olhada neles e descubra quem é o ladrão. É a Daniela. Ela disse que estava quebrada.
E da última vez que esteve lá, estava vestindo roupas velhas. Mas olhe para a garota agora. Roupas novas, brincos de ouro e um iPhone. Ela deve ter roubado o colar e vendido. Em um dia de inverno com muita neve, a polícia recebeu uma ligação informando que uma das casas do bairro havia sido assaltada. Um detetive visitou as pessoas que moravam lá, mas todas disseram que ficaram em casa por causa do clima. Ainda assim, o detetive descobriu quem estava mentindo. Essa pessoa se tornou o principal suspeito. Quem? Deve ser quem vive nesta casa. O suspeito disse que estava em casa, mas obviamente estacionou o carro depois que a neve já tinha se acumulado na calçada. Então, o veículo ficou fora por um tempo. Por que ele mentiria? Outro dia, outro crime. O Sérgio, um empresário, foi roubado. Ele disse que o cofre pesado, cheio de dinheiro que tinha no quarto, sumiu, mas estava preocupado em mostrar provas de que o possuía. Ainda assim, um detetive disse que acreditou no homem e pediu detalhes. Como o detetive sabia que o empresário não era um mentiroso? Veja, há marcas no chão. Algo realmente pesado estava de fato parado ali por um longo tempo. Houve outro roubo em uma pequena cidade, e o principal suspeito era o Daniel, o velho amigo que virou inimigo da vítima e ex-parceiro de negócios. No dia seguinte, 7 de agosto, a polícia fez uma visita ao Daniel, que não estava em casa. Quando o contataram por telefone, o rapaz disse que estava de férias na Grécia e que havia saído uma semana antes. A polícia examinou o apartamento dele. Quando o detetive olhou em volta, percebeu que o cara havia saído recentemente. Como ele descobriu isso? Veja o calendário na parede. Diz 6 de agosto, que é o dia do crime. Se o Daniel realmente tivesse saído na semana anterior, seu calendário marcaria o dia em que ele partiu, em vez de ontem. Em uma pequena cidade, alguém roubou todos os nuggets de frango de uma loja local. O dono do estabelecimento chamou a polícia e eles iniciaram a investigação, chegando a 3 suspeitos. O João falou que já estava trabalhando naquela hora. O Almeida disse que sua família era vegana, então ele não estaria interessado em nuggets de frango. O Márcio afirmou que a polícia tinha acabado de acordá-lo. Quem é o mentiroso? O ladrão é o Almeida. Ele disse que a família era vegana, mas veja, eles criam galinhas. Isso é muito suspeito. Alguém roubou uma bicicleta em uma pequena cidade e a polícia estava trabalhando duro para encontrá-la. Havia 3 suspeitos principais, todos adolescentes. A Eva disse que tinha saído com as amigas e acabado de voltar para casa. O Beto garantiu que a mãe o fez pintar uma cerca, e era isso que ele estava fazendo. O Carlos falou que estava brincando com o irmão no jardim. Quem mentiu? O Beto. Veja, a cerca é vermelha, mas a grama ao lado não tem nenhuma mancha. Portanto, a cerca provavelmente não foi recém-pintada. A Ana e a Bela são irmãs. A Ana estava sem grana, então pediu que a irmã lhe emprestasse algum dinheiro, mas ela recusou. Vários minutos depois, a Bela desceu e a Ana notou que havia uma nota de $20 na mesa da Bela. Então, ela o pegou, com a intenção de devolver na semana seguinte. Quando a irmã voltou e perguntou onde estava a nota, a Ana falou que uma rajada de vento de repente soprou e a nota voou pela janela. A Bela não acreditou e pediu para a irmã devolver o dinheiro. Como ela percebeu que era mentira? Se uma rajada de vento tivesse soprado no quarto, nada teria voado para fora da janela. Poderia ter voado da mesa para o chão, mas não ao contrário. Molly convida seus melhores amigos para jantar, Rose, Bianca, Tom e Silvio. Tudo corre bem, mas no meio da noite, Molly percebe que um de seus livros está faltando. Esse item é muito especial, pois ela esconde todo o seu dinheiro nele. E ela nunca contou a ninguém sobre isso. Molly questiona seus amigos, mas cada um deles jura não ter nada a ver com o roubo. Você pode ajudar a Molly a identificar o ladrão?
É o Tom, ele está sentado sobre o livro roubado. A detetive Tina recebeu várias denúncias de fraude cibernética esta semana. As pessoas reclamam que todo o dinheiro desapareceu de suas contas bancárias. A detetive Tina sai para investigar o caso. Ela se reúne com 3 testemunhas roubadas e pede que lhe mostrem seus telefones. Ela espera encontrar algum tipo de bug ou aplicativo. O que eles têm em comum? Todos eles têm o mesmo aplicativo. Bella está visitando a Índia. Ela deixa suas malas no hotel e vai explorar o mercado local. De repente, um estranho se aproxima dela e tenta lhe vender algumas lembrancinhas. Senhora, herdei esses tesouros de meus ancestrais. Eles têm milhares de anos. Bella fica muito animada. Ela adora lembranças raras. Ela analisa os itens cuidadosamente e fica furiosa. Você é uma fraude! Como ela soube? Dê uma olhada nesta estátua. Ele está usando fones de ouvido. Este cálice de ouro tem uma gravação feita em 2002, portanto também não pode ter milhares de anos. E agora vamos dar uma olhada mais de perto no colar. Ele consiste em moedas de 1 centavo de dólar. Antigamente elas nem existiam. Carla está andando de scooter em seu parque favorito. De repente alguém joga uma maçã em suas costas e ela cai. Carla olha ao redor e encontra 3 suspeitos. Ela decide interrogá-los. A Glenda diz: eu estava apenas alimentando um esquilo fofo e tirando fotos. A Britney diz: eu estava tomando sol na grama e lendo um livro, nem sequer olhei em sua direção. E o Sérgio diz: eu gravei um podcast para meus seguidores, então nem olhei em volta. Talvez a maçã tenha caído desta árvore por acidente. Um deles é culpado. Você consegue adivinhar quem? A Carla foi atingida por uma maçã vermelha com uma etiqueta de preço amarela, mas a macieira mencionada pelo Sérgio só tem maçãs verdes. Enquanto isso, a Britney tem um monte de maçãs vermelhas na bolsa, e elas têm etiquetas amarelas semelhantes. Pega no flagra. William vai ao restaurante com seus amigos Mirko, Cristal e Alex. Ele pede seu cheesecake favorito. Finalmente, o garçom traz a porção de William para a mesa. Ele pega e come um morango do top e depois se lembra: ah não lavei as mãos. Vocês podem, por favor, cuidar da minha sobremesa? Depois de um tempo, ele volta e descobre que seu prato não está mais lá. O William questiona seus amigos. O Mirko diz: desculpe, recebi uma ligação urgente do trabalho e fui lá para fora. A Cristal diz: seu cheesecake estava tão delicioso que eu pedi um para mim também. Não vi o que aconteceu porque também fui lavar as mãos. E o Alex diz: desculpe, saí da mesa para pegar o número desta senhora. Acho que ela é minha alma gêmea. Quem pegou o cheesecake do William? Dê uma olhada no prato da Cristal. O mesmo morango que o William tirou de seu bolo está faltando. Portanto, provavelmente a sobremesa é dele e a Cristal está mentindo. Alguém desenhou um pentagrama no chão da sala do diretor. Você consegue adivinhar quem tentou amaldiçoá-lo? Foi o zelador. Tem uma mancha de tinta no uniforme dele, e símbolos semelhantes podem ser encontrados em seu boné. Um grupo pop está viajando em um trem de alta velocidade. Eles estão indo para um grande show em outro país. Tudo está indo bem, mas de repente as luzes se apagam. Alguém está se movendo no escuro e todos ouvem uma mulher gritando. Finalmente as luzes se acendem novamente, mas uma das cantoras, Kelly, está desaparecida. Um inspetor local encontra o telefone dela no chão e questiona as testemunhas. Julia diz: eu estava do outro lado do vagão e então ficou tudo escuro. Não sei o que aconteceu. O Sam diz: a Kelly estava ao meu lado. Nós conversamos e depois ela desapareceu. E o Paulo diz: eu me senti mal, então me sentei e fechei os olhos. Ouvi algo, mas não vi nada. Quem está mentindo?
A Julia, ela disse que estava no outro lado do vagão, então por que o grampo de cabelo dela está na cena do crime? Você consegue encontrar 10 diferenças entre estas duas imagens? Pronto para ver as respostas? Aqui estão elas. E quanto a estas plantinhas fofas, você consegue ver 10 diferenças entre as duas imagens? O tempo acabou. Aposto que você não conseguiu identificar todas as 10. Aqui estão elas. E quanto a estas duas imagens, você consegue encontrar 10 diferenças? Vamos conferir a resposta. A polícia há muito tempo rastreia o Jacó. Eles suspeitam que ele esteja envolvido no contrabando de diamantes, mas não tem nenhuma prova. Eles decidem verificar minuciosamente sua bagagem. O Jacó chega ao aeroporto com uma pequena maleta. O que há de suspeito nela? Ele usa um barbeador elétrico. Por que ele precisa de creme de barbear? Os diamantes devem estar dentro do tubo. Billy leva sua família a um parque de safari. Você consegue identificar algo estranho? As girafas não têm chifres e os leões não usam óculos. E quanto a esta imagem, você consegue ver o que está errado aqui? Este flamingo está usando sapatos elegantes e o elefante tem 5 patas. Você consegue encontrar a torneira mais rápida só de olhar estas imagens? A segunda. Vamos tornar a tarefa um pouco mais difícil. Aqui está um novo conjunto de torneiras. Você consegue adivinhar a mais rápida? A primeira. Qual jogador marcará o gol? Somente o terceiro jogador pode chegar ao ponto final. Esta é a rota que ele deve escolher. Você consegue encontrar estes 5 itens na imagem? Aqui estão eles. E quanto a essa enorme pilha de coisas, você consegue encontrar estes 5 itens? Pronto para ver a resposta? Veja aqui. Você consegue encontrar a peça certa? Somente a segunda se encaixa perfeitamente. A esposa do Rob decide pregar uma peça nele e muda a senha de 6 números do cofre. Ela deixa uma pista para que o Rob possa decifrar o código. Você pode ajudá-lo?
Dê uma olhada mais de perto na dica. Tem um alfabeto com 4 letras marcadas, mas sabemos que a senha consiste em 6 números. Para decifrar o código, precisamos contar a posição de cada letra no alfabeto. A implica 1, E 5, J 10 e M 13. Portanto, o código final é 151013. Tatiane está preparando uma poção do amor. Ela encontrou uma receita em um antigo livro de feitiços, mas infelizmente os 3 últimos ingredientes estão codificados. Aqui está uma dica para decifrar o primeiro. Às vezes posso ser um tablete, mas não sou um remédio. Posso ser espalhado em sua torrada. Sou um produto lácteo. Alguma ideia do que possa ser? Manteiga. Aqui está uma dica para o segundo ingrediente. Posso ser pequena, posso ser enorme e muito difícil de ser roubada. Esculpa-me, coloque uma vela e acenda-a com um fósforo. Que ingrediente é? É uma abóbora. Até eu entendi essa. E agora vamos tentar decifrar o último ingrediente. Essa coisa vem como um pequeno grão, mas não é arroz nem areia. É frequentemente usado no cozimento, para que a comida não fique sem sabor. O que pode ser? O último ingrediente para a poção do amor da Tatiane é o cloreto de sódio. Ops, quero dizer sal. A Lilian recebe um convite para uma festa de casamento. Ela chega e vê 3 coisas estranhas logo de cara. Você também consegue identificá-las? Dê uma olhada mais de perto na noiva. Tem um zumbi escondido sob a saia dela. Além disso, tem o planeta Terra no céu em vez da Lua. E o relógio está girando no sentido anti-horário. Bem, está tudo errado. Molly está relaxando em seu banheiro após um longo dia de trabalho. Mas você consegue ver algo estranho aqui? Ela está usando um hambúrguer em vez de uma esponja comum. Que batatinha para acompanhar. Uma competição de exposição de cães está acontecendo na cidade. Um Golden Retriever chamado Toby ganha o ouro, mas após um concurso, um zelador encontra o Toby inconsciente nos bastidores. A detetive Tina chega à cena do crime em 15 minutos. Ela faz apenas uma pergunta aos suspeitos. O que você estava fazendo nos últimos 15 minutos? Harry, tutor do Golden Retriever rival, diz: Eu estava escovando meu cachorro. Eu queria que ele brilhasse como um diamante no concurso. Sandra, a fotógrafa local, diz: Eu estava tirando fotos dos cães e seus tutores. O Sr. Green, o juiz, diz: Eu estava conversando com os repórteres. E o zelador, Frank, diz: Encontrei o Toby e liguei para a emergência imediatamente. Depois deixei ele com seu tutor e fui limpar os banheiros. Quem está mentindo? O Harry. Por que ele precisaria preparar o pelo de seu cachorro? O concurso já terminou? Lisa quebra a unha e vai a um salão de beleza para consertá-la. Lá conhece 3 manicures. Uma delas é uma impostora. Você consegue adivinhar quem? A terceira senhora. Ela está usando uma colher de chá em vez dos instrumentos comuns de manicure. Apenas mais um dia comum no escritório. Mas espere um pouco. Está vendo algo estranho? Esta lâmpada não tem nenhum fio. O que você acha desta cena? Tem alguma coisa estranha aqui?
Este empresário está segurando um pincel de artista. Cássio é um policial. Ele entra na lavanderia pública local depois do trabalho. Lá vê uma mulher chorando. Ela grita: "Policial, por favor, me ajude! Alguém roubou minhas roupas! Era meu conjunto favorito!" O Cássio interroga 3 suspeitos entre os clientes. A Lisa diz: "Passei os últimos 30 minutos aqui, mas sempre assisto a filmes no meu tablet enquanto espero, então não vi nada." O Brian diz: "Acabei de chegar aqui para lavar meus próprios lençóis. Pode verificar minhas sacolas se não acreditar em mim." E por fim, a Nina diz: "Fiz uma chamada de vídeo com meu namorado enquanto esperava minha roupa secar. Não tem como eu ter visto outras coisas." Quem está mentindo? A Lisa deu uma olhada mais de perto. O tablet dela está quebrado e desligado, portanto ela não poderia estar assistindo a um filme. Você consegue identificar algum fantasma nesta imagem? Aqui. E quanto a esta cena, você consegue identificar algum fantasma nela? Olá! Pedro é um famoso blogueiro de viagens. Ele recebe um convite para visitar a praia secreta mais sofisticada do mundo. Mas o mapa tem uma pegadinha. Você pode ajudar o Pedro a escolher a rota certa? Somente a opção B o levará ao destino final. Imagine que você está sendo entrevistado para uma vaga de emprego em uma das maiores empresas do mundo. Estou falando de lugares como Google, Microsoft ou até mesmo a SpaceX de Elon Musk. Mas para conseguir o emprego dos seus sonhos, você precisa passar em um exame de admissão muito complicado. Reuni algumas das perguntas que são realmente usadas nesses testes. Portanto, vista seu chapéu da sabedoria e não se contente com menos de 100%. Boa sorte! Vamos começar de forma simples. Você terá 7 segundos para encontrar a resposta. O primeiro enigma que você precisa resolver é o enigma de 2 jarros. O exercício é o seguinte: sua mãe pede que você meça 4 copos de suco de laranja usando 2 jarras. O problema é que você tem uma jarra de 20 xícaras e uma de 36 xícaras. Como você pode fazer isso? Você precisa começar despejando o suco de laranja na jarra menor. Em seguida, despeje todo o suco dessa jarra na jarra de 36 xícaras. Dessa forma, o espaço vazio da jarra grande lhe dará 16 xícaras. Depois disso, você pode encher a jarra de 20 xícaras com mais suco fresco e despejar esse líquido na jarra de 36 xícaras. Dessa forma, você encherá toda a jarra de 36 copos e o que sobrará na jarra menor serão os 4 copos de suco que sua mãe pediu. Esperto, não é? Passando para a segunda rodada. Digamos que a sala onde você está tenha 3 interruptores e um deles seja para o ventilador da sala ao lado. Você não pode ver se o ventilador está ligado ou desligado, a menos que saia da sala, entendido? Ok, então. Preciso que descubra o seguinte: você tem que entrar quantas vezes na sala ao lado para identificar o interruptor correto que liga o ventilador? Me dê um número mínimo de vezes. Isso é um pouco complicado, mas aqui está a solução. O número mínimo de vezes que você pode entrar na sala ao lado e ainda assim descobrir a resposta é 1. Imagine que você ligou o primeiro interruptor da sala onde você está e o deixou ligado por um tempo. Assim que o desligar, você liga rapidamente o segundo interruptor e corre para a sala ao lado. Se o ventilador estiver girando lentamente e estiver prestes a parar, isso significa que o primeiro interruptor é o que controla o ventilador. Se o ventilador estiver funcionando, então o segundo interruptor é o correto. E se o ventilador não estiver se movendo, então o terceiro interruptor sempre foi o correto. Você conseguiu decifrar esse problema? Ninguém disse que seria fácil, afinal é uma simulação de entrevista de emprego para uma empresa de primeira linha. A terceira rodada é ainda mais complicada do que a anterior.
Um entrevistador pode pedir que você resolva este enigma para entender sua capacidade de encontrar padrões. Digamos que você tenha sido convidado a observar uma pista de carros de 6 pistas durante o dia. Sua tarefa é identificar os 4 carros mais rápidos de um total de 36. Quantas corridas você assistiria para descobrir isso? Olha só o que você poderia fazer. 6 corridas de carros diferentes, agrupando 6 carros por corrida. Depois de terminar o vencedor de cada uma dessas corridas, você realizará outra corrida com os 6 finalistas. O vencedor dessa corrida será determinado como o veículo mais rápido de todos. Em seguida, basta colocar o segundo, o terceiro e o quarto carros de acordo com o desempenho deles na última corrida. Ao final de 7 corridas, você terá descoberto os 4 carros mais rápidos de um total de 36. Bom para você se descobriu isso. Para a próxima charada, você precisa pensar de forma lógica e matemática. Uma rainha deve contratar um trabalhador por 7 dias para fazer um trabalho para ela. A rainha paga em barras de ouro, mas deve fazer o pagamento ao trabalhador todos os dias no final do turno. Se a rainha só pode fazer no máximo 2 cortes na barra de ouro, como ela pode pagar ao trabalhador a quantia correta de 1/7 da barra de ouro no final de cada turno? Vamos ver como isso pode funcionar. A rainha faz 2 cortes na barra, dividindo-a em 3 partes. O primeiro pedaço corresponde a 1/7 da barra, o segundo pedaço corresponde a 2/7 da barra, e o terceiro é 4/7 da barra. Após o primeiro dia de trabalho, a rainha dá ao trabalhador 1/7 da barra como pagamento. No dia seguinte, ela lhe dá 2/7 da barra e pede o 1/7 da barra em troca. Ao final do terceiro dia, ela dá ao trabalhador a menor parte novamente. Dessa forma, ela tem um total de 3/7 da barra de ouro em suas mãos. Então, após o 4º dia, a rainha retira as 2 primeiras peças e dá ao homem 4/7 da barra. No final do 5º dia, ela dá ao trabalhador 1/7 da barra novamente. E no final do 6º dia, ela dá ao trabalhador 2/7 da barra e recebe o 1/7 da peça de volta. No 7º dia, ela lhe paga com o último 7º da barra e o negócio é concluído. Pronto para a última rodada do primeiro nível? Se você respondeu tudo corretamente até agora, atrevo-me a dizer que você faz parte de um grupo muito especial de pessoas. Boa sorte na próxima rodada. Ela determinará se você passará para o segundo nível. 2 ônibus estão dirigindo, um em direção ao outro a uma velocidade de 65 km por hora. Eles estão separados por uma distância de 65 km. Um pássaro está voando para lá e para cá, pousando no ônibus 1 e depois no ônibus 2, a uma velocidade de 80 km por hora. Quando os ônibus se cruzarem, quantos quilômetros o passarinho terá voado? Amantes da matemática, esta é para vocês. A primeira coisa que precisamos descobrir é o tempo que levaria para os ônibus se encontrarem. Para descobrir isso, devemos dividir a distância entre os ônibus pela velocidade combinada dos 2 veículos. Se ambos estiverem dirigindo a 65 km por hora, então a velocidade combinada é de 130 km por hora. Como a distância entre eles é de 65 km, dividimos 65 por 135. Isso nos dará 0,5 hora ou 30 minutos. Para calcular a distância total percorrida pelo pássaro, multiplicamos a velocidade do pássaro pelo tempo que os ônibus levarão para se encontrar. E isso nos daria 50 vezes 0,5. Portanto, a resposta correta é 40 km. Ufa, estou cansado só de pensar nesse passarinho voando todos esses quilômetros. Se passou no teste até agora, parabéns! Você acabou de desbloquear o nível 2. Nesse nível, você terá 15 segundos para pensar em uma resposta. Os enigmas ficarão cada vez mais difíceis, portanto, mantenha sua mente afiada. Uma tartaruga está atualmente na base de uma colina de 64 metros e está tentando chegar ao topo. A cada hora, a tartaruga sobe 4,5 metros e desce 0,3 metros. Quanto tempo levará para a tartaruga chegar ao topo da colina? Aqui está o raciocínio por trás desse enigma. A cada hora, nossa amiga tartaruga sobe um total de 4 metros, certo?
De acordo com isso, a tartaruga levará 15 horas para chegar ao topo do penhasco, já que 15 vezes 14 é igual a 210. Não foi tão ruim assim, não é? Perguntas como essa permitem que os entrevistadores testem suas habilidades de resolução de problemas relacionados a números. Se quiser trabalhar em uma empresa espacial, você provavelmente deve ser muito, e eu quero dizer muito bom com números. O próximo enigma é um dos favoritos de Elon Musk. É curto, mas complicadão. Se alguém aqui sonha em se tornar um funcionário da SpaceX, é melhor acertar. Imagine que você está na superfície da Terra. Você caminha 1 km para o sul, 1 km para o oeste e 1 km para o norte. Você termina exatamente onde começou. Onde você está? Se você respondeu o Polo Norte, acertou. Mas o enigma não termina aqui. Se você não estivesse no Polo Norte, onde mais poderia receber exatamente as mesmas instruções? Sim, o Polo Sul. Veja como funciona. Esse enigma pressupõe que o mundo é uma esfera perfeita. E se esse fosse o caso, o único lugar onde você poderia andar 1 km para o sul, oeste e norte e acabar no mesmo lugar seria em um dos polos. Entendeu? Para chegar ao nível 3, você precisa responder corretamente a este enigma. Há 2 cordas em uma sala. Tudo o que você sabe é que cada corda leva exatamente 1 hora para queimar. Sua tarefa é cronometrar exatamente 45 minutos, usando as cordas como única fonte para descobrir o tempo. Como você pode fazer isso? O procedimento é o seguinte: você deve acender as 2 extremidades da primeira corda e uma extremidade da segunda corda. Em 30 minutos, a primeira corda terá queimado completamente, porque está queimando 2 vezes mais rápido com as 2 extremidades em chamas. Em seguida, você deve acender a segunda extremidade da segunda corda. A segunda corda ainda teria 30 minutos para queimar, mas ao acender a outra extremidade, a corda queimará 2 vezes mais rápido, ou seja, em 15 minutos. Voilá! Você cronometrou 45 minutos sem a ajuda de nenhum relógio. Ei, espertinho, você acabou de chegar ao nível 3. Se eu fosse o entrevistador, provavelmente já lhe daria o emprego. Mas, por via das dúvidas, não deixe de responder tudo corretamente, ok? Essas perguntas finais são muito mais específicas para o cargo. Como todas as perguntas deste vídeo, elas foram usadas em entrevistas de emprego reais. Portanto, estamos basicamente treinando você para se sair bem nas entrevistas. Por exemplo, se você estivesse se candidatando a uma vaga no JP Morgan, este é o tipo de pergunta que você teria que responder. Quantas luzes de rua existem em Nova York? Você consegue descobrir o número antes que o tempo acabe? Por mais que possa parecer impossível adivinhar a resposta sem uma pesquisa no Google, o que o JP Morgan quer testar é sua capacidade de fazer estimativas. A lógica é a seguinte: os bairros de Nova York têm uma grade urbana ordenada, portanto sua primeira tarefa seria estimar o número de quarteirões horizontais e verticais em cada bairro. Em seguida, calcule o número de luzes de rua que cada quadra pode ter. Multiplique esse número por 5, já que Nova York é formada por 5 bairros, e então você terá seu número. Se for algo próximo a 300 mil, então você acertou. Você chegou ao final do teste. Verifique suas axilas se estiver suando. Isso provavelmente significa que você fez um bom trabalho. Para finalizar, aqui está uma pergunta interessante que uma empresa de tecnologia faz aos seus entrevistados. Como você descreveria a internet para alguém que acabou de acordar de um coma de 30 anos? Diferentemente de todas as outras perguntas, esta não tem resposta certa ou errada. Você pode tentar compará-la com algo que existia há 30 anos, por exemplo. Ou pode simplesmente entrar no modo Spielberg e descrever esse mundo de quase ficção científica em que vivemos atualmente. De qualquer forma, espero que você tenha conseguido o emprego. A Lisa era uma top model famosa. Ela foi encontrada inconsciente no camarim durante uma sessão de fotos e levada para o hospital. Os médicos disseram que a garota teve uma reação alérgica grave. Quando voltou a si, a Lisa insistiu que não tinha comido nada o dia todo.
O empresário dela ficou muito preocupado e interrogou todos que estavam por perto. A maquiadora disse que havia maquiado a modelo e de fato não a tinha visto comendo nada. A faxineira falou que limpou o camarim com produtos orgânicos e não alergênicos. Nora, a principal rival da Lisa, afirmou que estava assistindo às sessões de fotos o dia todo e não tinha notado nada suspeito. Quem é o culpado? Foi a maquiadora. Batom foi a única coisa que a Lisa pode ter engolido naquele dia. No meio da noite, o Dennis acordou por causa de um estrondo. Uma das crianças deve ter saído, mas as 3 sabem que não podem fazer isso nesse horário. O homem foi checar, e a Catarina, a Raquel e a Laís pareciam estar dormindo tranquilamente. Olhe para as garotas e tente descobrir quem saiu escondida de casa. Foi a Raquel. Tem um tênis sujo escondido atrás da cortina e vários pedaços de batata frita debaixo da cama. A Brenda estava viajando de trem. Fazia um calor terrível no vagão. A garota tirou a pulseira de ouro decorada com diamantes e a colocou sobre a mesa à sua frente. Vários minutos depois, o trem entrou em um túnel e ficou escuro como breu. Depois de sair dele, a joia não estava na mesa. A Brenda ficou chocada. Alguém pegou minha pulseira. Havia 3 outras pessoas no vagão. A Ellen disse que estava dormindo. A Raquel estava lendo um livro em seu telefone. E o Gustavo tinha ido ao banheiro antes mesmo de o trem entrar no túnel. Quem pegou a pulseira? Foi a Ellen. No início ela estava com as mangas arregaçadas, mas agora elas estão cobrindo os braços até os pulsos, escondendo a joia. A Sarah comprou sorvete no sábado, mas manteve os sabores em segredo. Quando acordou no domingo, todo o sorvete havia sumido. Ela perguntou a todos na casa se sabiam algo sobre isso. O Jaime respondeu que foi trabalhar cedo naquela manhã e não viu nada. A Maria falou que queria comer do novo sorvete de caramelo à tarde e ficou chateada pois não iria poder. O João nem sabia que havia sorvete em casa, mas estava ansioso para experimentá-lo. Você consegue descobrir quem sabe de alguma coisa? É a Maria. Os sabores do sorvete eram segredo. Ela não tinha como saber que tinha um de caramelo. Você sabe dizer quem é a sereia de verdade aqui? A segunda pessoa é um homem, então definitivamente não é uma sereia. A garota da direita está relaxando ao sol e está fora da água. As sereias não fariam isso, pois ressecam ao sol. Então a verdadeira sereia deve ser a da esquerda. Houve alguns furtos no supermercado. Foram 3 casos no total, em janeiro, abril e junho. A câmera de segurança gravou essas imagens. O segurança tentou olhar mais de perto e de repente percebeu um detalhe. Depois disso, a identidade do ladrão ficou clara. O que ele notou? Foi a mulher grávida. O atento segurança observou que, em janeiro, ela parecia estar grávida de 6 a 7 meses. Em junho, ela estava com a mesma aparência. Parece que trata-se do misterioso caso da barriga de grávida, que era, na verdade, um presunto enlatado. Um dia, um ladrão decidiu assaltar o banco local. Ele bolou um plano brilhante para se vestir como um dos caixas e tentar entrar no cofre. Ao se aproximar do cofre, viu um segurança parado bem na frente da porta. O malandro não tinha previsto isso, então se escondeu e observou o guarda cuidadosamente quando um dos caixas verdadeiros do banco se aproximou da porta. O segurança disse 3. O trabalhador respondeu 4 e entrou. Então outro caixa foi até o cofre. Quando o segurança disse 1, a pessoa respondeu 2 e teve acesso. O ladrão então caminhou confiante até o segurança. Quando este disse 4, o ladrão respondeu de cara 5. Ele foi preso imediatamente. Então, por que a resposta do larápio estava errada? E o que o cara deveria ter respondido em vez disso? A resposta tem a ver com o número de letras da palavra. 3 tem 4 letras, então a resposta é 4. 1, por sua vez, tem 2 letras, então a resposta é 2.
Bem, você pode ver agora que o ladrão deveria ter dito 6. Parece que ele não era tão brilhante quanto pensava. Para lançar um feitiço, Flora deve colocar essas pedras na ordem correta. Ela tem 4 pedras, roxa, verde, vermelha e azul. A instrução diz: a vermelha só tem uma pedra ao lado. As pedras verde e roxa não estão uma ao lado da outra. A pedra verde é a última. Você pode ajudar a Flora? Se a pedra vermelha tiver apenas uma outra pedra ao lado, então é a primeira ou a última. Mas como a verde é a última, a vermelha tem que ser a primeira. Se as pedras verde e roxa não podem estar uma ao lado da outra, então há a pedra azul entre elas. Portanto, a ordem correta é vermelha, roxa, azul e verde. Era meio-dia. A Karen estava explorando uma grande floresta local. Ela encontrou uma mansão abandonada e entrou. A porta se fechou atrás dela e não abria. A Karen ficou presa lá dentro. Havia 3 outras portas que conduziam à liberdade, mas nada pode ser tão fácil. Atrás da primeira porta havia um enorme poço que a levaria a quilômetros de profundidade. Atrás da segunda porta havia uma lupa que concentrava a luz do sol e queimava tudo e todos que entravam. Atrás da terceira porta havia um leão faminto e perigoso que comeria qualquer um e qualquer coisa que entrasse. Como a Karen pode escapar? A Karen deve esperar até o pôr do sol. Quando o sol se pôr, a segunda porta com a lupa não será mais perigosa. Amélia, Bella, Chloé e Daisy são quadrigêmeas idênticas que sempre brincam com as pessoas. Um dia, uma das professoras das meninas teve que deixar a Amélia sair mais cedo da aula. Ela tinha uma consulta médica. A mulher não tinha certeza de qual delas era a Amélia. As quadrigêmeas decidiram ajudá-la. Aqui está o que elas disseram. A Amélia é uma das garotas que está no meio. Não, a Amélia é uma das garotas de pé nas laterais. Eu sou a Amélia. Eu não sou a Amélia. 3 meninas mentiram e uma disse a verdade. Quem é a Amélia? Se a Amélia é a primeira garota, então 2 garotas disseram a verdade, a segunda e a quarta. Se a Amélia é a segunda garota, então a primeira e a quarta garotas falaram a verdade. Se a Amélia é a terceira garota, então a primeira e a terceira disseram a verdade. Mas se a Amélia é a quarta garota, então apenas a segunda garota disse a verdade. Então, a Amélia deve ser a quarta garota. A Esmeralda estava passeando na floresta e se perdeu. Ela encontrou a casa de uma bruxa, acariciou um gato preto e pediu à bruxa que a mandasse para casa. A bruxa propôs um jogo. Se a Esmeralda ganhasse, ela a mandaria para casa. Mas se perdesse, ela teria que ficar com a bruxa para sempre. Vamos dizer números entre 1 e 10. O jogador seguinte terá que escolher um número entre 1 e 10 unidades maior que o anterior. A primeira pessoa a dizer 50 ganha. Você pode começar. Como a Esmeralda pode vencer? Se ela quiser dizer 50, precisa que a bruxa diga um número entre 40 e 49. Então, antes de 50, ela tem que dizer 39. Se ela quiser dizer 39, a bruxa tem que dizer um número entre 29 e 38. Então a Esmeralda tem que dizer 28. E antes disso, 17. E antes ainda, 6. Então, a Esmeralda deve começar com 6 e depois dizer 17, 28, 39 e 50. A Cássia acordou em uma masmorra e não conseguia se lembrar do que havia acontecido com ela. Ela precisava sair, mas a porta estava trancada e exigia uma senha. Você consegue adivinhar qual é a senha? Cada número seguinte é feito movendo o último dígito dos 4 anteriores para frente. Portanto, a senha deve ser 4728. A senhora Rosa é uma idosa contando uma história de sua vida. Depois que vivi 1/4 da minha vida, ganhei meu primeiro carro. Me casei 1/12 da minha vida depois. 1/6 da minha vida depois, comecei um negócio. 1/4 da minha vida mais tarde, tive minha primeira neta. Ela acabou de completar 18 anos. Quantos anos tem a senhora Rosa? Digamos que a senhora Rosa tenha X anos. Com 1/4 de sua vida, ela ganhou seu primeiro carro. É X sobre 4.
Então, somamos x sobre 12 até o casamento, x sobre 6 até a abertura do negócio, x sobre 4 até o nascimento da neta e, finalmente, 18 anos de lá pra cá. A soma de tudo deve ser igual a x. Se você resolver essa equação, descobrirá que x é igual a 72. Então, a senhora Rosa deve ter 72 anos. A Esmeralda estava andando na floresta e, quer saber, ela não se perdeu dessa vez. Ela sabia como chegar em casa, mas a outra estrada levava à casa da bruxa e a garota recentemente inventou um enigma legal para a bruxa. Então, a Esmeralda decidiu ir até a casa dela e lhe propor um acordo. Se a bruxa não conseguisse resolver seu enigma, a Esmeralda adotaria o gato dela. A bruxa concordou e a Esmeralda lhe deu um pedaço de papel quadrado com 10 por 10 centímetros com uma área total de 100 centímetros quadrados. Transforme-o em um quadrado com uma área total de 50 centímetros quadrados sem usar uma régua. Como a bruxa pode fazer isso? A bruxa deve dobrar os 4 cantos do quadrado em direção ao meio. Dessa forma, ela obterá um quadrado exatamente 2 vezes menor que o original. Aparentemente, a bruxa conseguiu ficar com seu gato dessa vez. Há uma caixa cheia de bolas de cores diferentes. 5 vermelhas, 8 azuis e 11 roxas. A Aline tem uma tarefa complicada. Com os olhos vendados, ela tem que continuar pegando bolas até ter certeza de que tem bolas de pelo menos 2 cores diferentes. Qual é o número mínimo de bolas que ela deve tirar da caixa? Na pior das hipóteses, a Aline estará pegando bolas da mesma cor até que não haja mais na caixa. A maioria das bolas é roxa, então se ela pegar uma bola roxa todas as vezes, serão 11 bolas. E só depois disso, ela vai pegar uma bola de cor diferente, então ela deve pegar 12 bolas.